Olá, estamos começando mais um programa Saúde em Movimento, aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. E hoje nós vamos falar sobre Reiki. Você conhece o Reiki? Aqui ao meu lado está Niki Sakamoto, que também faz parte aqui, né, da TV Galega, é apresentadora do programa Charme e é também terapeuta reikiana e vai falar um pouquinho mais sobre o Reiki pra gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mayara, é um prazer estar aqui. Queria primeiramente te agradecer pelo convite, te dar parabéns pelo programa. Obrigada. E é um prazer para mim poder falar um pouquinho sobre o Reiki. Muito obrigada por essa oportunidade. Imagina, nós que agradecemos, é muito bom, né, valorizar quem faz parte da casa e também, né, trazer outros conteúdos, principalmente em torno da área da saúde. Então, assim, Niki, pra gente começar, quem não conhece o Reiki, quem nunca ouviu falar, eu gostaria que você contasse um pouquinho de onde que surgiu, como que funciona, né, por que você escolheu, então, trabalhar com o Reiki. Então, o Reiki, ele é uma terapia energética integrativa. Muitas pessoas confundem ainda, pensam que Reiki tem a ver com religião. Não, Reiki é uma terapia de imposição de mãos. Então, o reikiano, ele impõe as mãos sobre a parte do corpo do cliente e vai fazer a terapia Reiki, é uma terapia energética. A origem dessa terapia, do sistema que eu trabalho, Mayara, porque hoje tem muitos sistemas de Reiki. Eu dei uma pesquisada até para falar no teu programa e eu vi que tinha mais de 46 tipos de sistemas de Reiki. Nossa, bastante. Muito. Mas o sistema base, o primeiro sistema é o sistema Usui de cura natural, que é o que eu aprendi e o que eu ministro os cursos também, que foi fundado por um japonês chamado Mikao Usui, por isso que o nome é Sistema Usui de Cura Natural. E a terapia Reiki ela é muito simples, qualquer pessoa pode se submeter, não tem nenhuma contraindicação, bem pelo contrário, pessoas grávidas, crianças, idosos, pessoas em tratamento de câncer são muito beneficiados pela terapia Reiki. Muitas pessoas me perguntam, a Reiki trata apenas os males físicos? Não, o Reiki ele atua no corpo físico, mental, emocional e espiritual. Recentemente eles fizeram uma pesquisa científica fazendo essa pesquisa de como as pessoas se sentiam quando eram submetidas em uma sessão de Reiki. E eles comprovaram que elas entram num estado de relaxamento profundo, que é o estado alfa. Então, esse estado de relaxamento profundo traz muitos benefícios para a pessoa. Bem bacana você explicar tudo isso, até porque, para quem ainda não conhece, né, pode pensar, mas como é que funciona, né? Alguém toca em mim, alguém coloca em posição, né, das mãos, mas não encosta, eu preciso ficar deitada, eu preciso ficar sentada, né? Como que a pessoa também se comporta, o que ela precisa ter, por exemplo, para participar, né, de uma sessão de Reiki, se tem alguma contraindicação, se ela só chega com a demanda e fala que está necessitando, né, de receber essas energias, essa cura, né, tão positiva, que, como você falou, vai afetar o ser humano de forma integral, que é o que a gente procura trazer aqui no nosso programa. Então, como funciona uma sessão de Reiki? Uma sessão de Reiki tradicional, ela tem uma duração de 50 minutos e é feita numa maca. Né? Então a gente percorre 17 posições do corpo da pessoa, que são os 7 chakras principais, que vai desde a região do sacro até o topo da cabeça. Isso seria uma sessão assim, completa de Reiki, que a pessoa marca um horário e se submete a uma sessão. Mas tem casos que a gente chama de emergenciais, que não é possível fazer uma sessão completa. Crianças também, a gente faz num tempo reduzido. Em animaizinhos também, eles respondem muito bem assim, a terapia Reiki, a gente faz num tempo reduzido. E quando são pessoas acamadas ou em hospitais também. Então, assim, não existe uma regra, né? Sim. Mas uma sessão de tratamento na clínica, ela dura em média 50 minutos. Certo. E quando a pessoa chega na primeira sessão, ela é um pouquinho mais demorada, porque a gente faz uma conversa e vai entender um pouquinho da história da pessoa, né? Por que ela está procurando a terapia Reiki? A maioria dos casos as pessoas estão muito ansiosas,
esse momento que a gente está vivendo, de muitas incertezas, está mexendo muito com o emocional das pessoas. Então, estão com dificuldade de dormir, estão com sintomas de taquicardia, de ansiedade, e tudo isso o Reiki ajuda muito. Outras pessoas já estão doentes, então procuram uma terapia que vá se integrar com o seu tratamento médico, que a gente sempre aconselha, né? Eu ia te questionar isso agora, né? Porque por ser também uma terapia integrativa, né? E a gente sabe que às vezes a pessoa, ela precisa de algum medicamento, ela já está fazendo tratamento com outro profissional de outra área, e que o Reiki ele pode justamente complementar, né, aquele tratamento, aquele processo de cura que a pessoa já está passando. E eu sei também que existe a possibilidade de fazer o Reiki à distância, né? Existe a possibilidade. Em alguns casos não é possível fazer o toque físico. Pessoas que sofrem de queimaduras, e mesmo pessoas que estão em outras cidades, em outras localidades. No nível 2 do Reiki, quem é reikiano nível 2, aprende uma técnica onde é possível enviar a energia à distância. Então, mesmo se for de uma forma presencial, de uma pessoa que está na mesma cidade, mas não pode ser tocada a região que precisa ser tratada, a gente consegue fazer isso de forma à distância. Sim, até porque às vezes é algo interno, né, ou algo emocional, então dependendo, né, também do caso, claro, a gente sabe que tem algo interno que dá para ser colocado a imposição das mãos através dos pontos, né, mas às vezes a pessoa também ela não quer especificar tanto, né, qual que é a demanda dela, aquilo que está machucando, doendo, então isso é bacana também. Se você se identificou, se tem algo aí que chamou a sua atenção no seu corpo, na sua mente, né, e que você, né, pode então ser tocado através do Reiki e receber essa cura energética, você vai ser muito beneficiado. Mas, Mayara, falando, você falou de causas emocionais, né, a gente tem uma técnica que eu uso muito lá na clínica, que a gente chama essa técnica de Sei-Reiki. Shiryo, é tratamento pelo Sei-Reiki, que ela faz uma reprogramação de crenças. Então a gente atua com as técnicas do Reiki, desprogramando e limpando assim, coisas emocionais muito antigas das pessoas, assim. E eu tenho assim, relatos incríveis assim, de grandes transformações. Assim. A pessoa sai do tratamento assim, se sentindo mais leve, assim, como se carregasse um peso durante muitos anos, assim, e de uma forma tranquila, assim, consegue trabalhar isso emocionalmente. Sim. Então, por isso que o Reiki é muito lindo, porque ele não atua só no físico, né? Sim. Ele atua, como você falou, de forma integrativa no corpo emocional, no corpo mental e espiritual também. E a pessoa precisa estar aberta para receber tudo isso, né? E com certeza, às vezes, pode acontecer, eu acho que você pode falar melhor do que isso, né? Mas a gente acaba vendo isso também em outras áreas, né? Na psicologia, por exemplo, que às vezes a pessoa ela chega com uma queixa, às vezes você tá com uma queixa, você tá sentindo ou uma dor física, ou uma dor emocional, ou alguma preocupação, você chega com aquela demanda, né, e conta a sua história, e aí, às vezes, acaba sendo beneficiado em outras áreas, em outras partes, né, que vão sendo tratadas junto, né? Acontece da mesma maneira lá, assim, esse relato que você falou é muito verdadeiro, porque às vezes as pessoas chegam com uma reclamação, né, falando o que estão sentindo. Daí quando você coloca ela na maca e começa a tocar os pontos de energia dela, você percebe que para aquilo que ela falou ser curado, você precisa trabalhar outras coisas também, assim. Sim. Né, de um ponto de vista que daí energético, digamos, né? E assim, eu sei que você tem um perfil, né? Que você tem um espaço, né? Que você atende, então, tanto como terapeuta, quanto também como professora. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Então, a Kokoro Reiki, ela nasceu de 14 anos de estudo, né? E dedicação que eu tenho com o Reiki, né? Então, eu tenho um Instagram que se chama kokoro.reikiuzui. Kokoro em japonês, Mayara, significa coração. Que fofo. Então, e os japoneses, eles acreditam, assim, eles não veem o coração como só um órgão físico, sabe? Para os orientais, o coração ele está integrado com a mente, com as emoções, assim, e nisso tudo que a gente acredita, assim, né?
E lá no meu espaço eu ministro cursos de Reiki, eu faço formação em Reiki, níveis 1, 2 e 3A. E também eu ofereço um curso que é de aprofundamento em Reiki. Esse curso é apenas para reikianos, que já tem a formação, que tem pelo menos o nível 2. E a gente se encontra uma vez por mês para aprofundar esses estudos e ter uma troca entre terapeutas. Às vezes os terapeutas se sentem muito sozinhos, sem ter com quem dividir as experiências, estudos de caso. Então eu resolvi criar esse grupo de estudos, ele está aberto para qualquer reikiano, não precisa ter sido meu aluno, basta ser reikiano para poder acompanhar também, porque são estudos mais avançados. Sim. E ali a gente discute teoria, prática e troca de informações. E os cursos, né, para quem quiser fazer curso de Reiki, eu estou ministrando durante a semana de forma individual, até porque as pessoas se sentem mais seguras, daí é só eu e ela lá no consultório, ou em grupos, uma vez por mês aos sábados. Grupos pequenos, assim, com distanciamento e muita segurança. Sim, que a gente precisa continuar tomando os cuidados, Isso. né? Eu digo que o nível 1 do Reiki é a porta de entrada. A gente divide o curso em 3 níveis, né? Mas a pessoa pode... Para quem quer trabalhar com energia, eu recomendo fazer a formação completa. Para quem quer se tratar da sua evolução pessoal ou para cuidar da família, de amigos mais próximos, pode começar com o nível 1, que eu vou ter uma turma no dia 13 de março. Bacana você falar isso, tem que nós estávamos conversando, né, nos bastidores sobre essa possibilidade, né, da pessoa, dela receber o Reiki, né, como um processo de tratamento, de cura energética, dela oferecer, né, dela ofertar o Reiki para outras pessoas, dela ministrar. Então, assim, quantas possibilidades, né, que o Reiki pode proporcionar, inclusive como esse processo de autoconhecimento, né, para a pessoa, né, se autoconhecer e trazer, né, mais energia positiva e curativa para a sua vida. Então aproveita e fala mais uma vez aí do teu curso, convida as pessoas para participarem, para quem tem interesse em ser um reikiano. Isso, então o meu curso vai ser no dia 13 de março, a gente tem cursos todos os meses, né, então o próximo vai ser dia 13 de março, um sábado, mas também tem a possibilidade de fazer de forma individual. E ele é aberto para qualquer pessoa que queira se conhecer um pouco melhor, para quem queira trabalhar na área, ou para quem já é da área da saúde e quer integrar mais um conhecimento, mais uma ferramenta no seu trabalho também, que é super interessante. Ótimo. Então, se você, né, ficou com interesse de conhecer um pouquinho melhor o trabalho da Link como terapeuta reikiana, ou então se tornar, né, um terapeuta, entre em contato, né, se ficou alguma dúvida, fale com ela, estão aparecendo os contatos aí na tela para você. E que muito obrigada pela tua participação, por aceitar o convite, dessa vez em ser entrevistada aqui na TV Galega. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Mayara, eu só queria mostrar um livro aqui para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre o Reiki e ainda não se sentem preparadas para fazer um curso. Eu sempre indico esse livro do Frank Ajava-Peter, que é um mestre de Reiki alemão, e aqui o livro é Isto é Reiki, aqui explica assim, muito sobre o que é energia, como o Reiki surgiu, falar da história do Reiki. Então é um livro que eu sempre indico nos meus cursos e que eu acho que para quem quer conhecer um pouquinho mais do Reiki, vale super a pena. Ótimo, fica a dica para você de casa. Agradecer o teu convite de vir aqui, para mim é sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre o Reiki, eu sou completamente apaixonada e queria te dar de presente uma sessão dele, depois você disse se você gostou. Obrigada, super agradeço, obrigada mesmo, de coração. Como é que fala o nome? @Cocorô. Cocorô, então, né? Muito obrigada de Cocorô. Obrigada mais uma vez pela tua participação. Para você que está nos assistindo, o programa Saúde e Movimento vai para um breve intervalo comercial, mas fique conosco que nós já voltamos.